Em algum momento você deve ter recebido alguma informação sobre um vídeo bombástico feito por um empresário, Daniel Penin, onde ele fez denúncias contra um suposto esquema de influenciadores digitais que são utilizados para queimar a reputação ou ajudar determinados candidatos. Isso aí, segundo a denúncia dele, é o verdadeiro gabinete do ódio. E o assunto ganhou tanta repercussão e mostrou o quanto a esquerda é articulada com esse grupo nas redes sociais, que até o ex-presidente Bolsonaro fez uma denúncia a partir desse vídeo divulgado. E aí, o Bolsonaro já fala em derrubada da chapa Lula-Alckmin. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui com vocês, combinado? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês a denúncia aqui do Bolsonaro. Ele fez a denúncia no seu X, que é o antigo Twitter, né, a rede social, e a denúncia diz o seguinte: nos vídeos, citando o vídeo do Daniel Penin, do empresário, de 8 minutos e 10 segundos, a bomba, e de 10 minutos, fortes elementos de abuso de poder econômico e disparos em massa. O verdadeiro gabinete do ódio, praticado pela chapa vitoriosa das eleições de 2022. Tudo o que o PT sempre acusou Jair Bolsonaro nos vídeos, vê-se exatamente o contrário. Acuse-os do que você faz. Com frágeis denúncias, o próprio presidente do PDT, que é o Lupe, autor da denúncia que tirou a elegibilidade do Bolsonaro, ou seja, que deixou o Bolsonaro inelegível, sempre duvidou do atual processo eleitoral. Tornaram o Bolsonaro inelegível. Agora, aí estão as provas robustas e contundentes contra a chapa Lula-Alckmin. E aí, ele faz uma publicação e cita exatamente 2 trechos do vídeo em que ele acusa o abuso de poder econômico da chapa Lula e Alckmin. E aí ele cita aqui, em 8 minutos e 10 segundos, uma acusação e em 10 minutos outra acusação contra a chapa Lula-Alckmin. Mas o uso de influenciadores digitais pode derrubar uma chapa presidencial? Sim, sim. Dentro de uma normalidade jurídica, sim. O uso de influenciadores digitais é uma violação de regra em que, inclusive, havia uma resolução do TSE que proibia o uso de influenciadores digitais e há decisões do TSE, inclusive, cassando chapa de Senado, ou seja, de senadores, e a decisão foi dada com a cassação dessa chapa. Então, poderia alcançar Alckmin e Lula e fazer com que eles perdessem o cargo? Em tese, sim. Depende de provas? Sim, porque vigora o princípio da presunção de inocência no Brasil. As provas são robustas? Demais. Há indícios suficientes de que o Lula usou dos influenciadores digitais? Totalmente. Tanto que o Lula produziu prova contra si mesmo, fazendo o agradecimento aos influenciadores digitais e dizendo que só obteve a vitória por causa da ação deles, com a publicação do próprio Lula. Então, na prática, você, Sandro, como advogado, como jurista, você acha que o Lula e o Alckmin será cassado? Não. Por que não? Porque, na minha visão, hoje há uma exceção da regra. E qual é a exceção da regra? Se você é de esquerda, a justiça te olha de um outro jeito. Se você é direita, a forma é diferente. Entenderam o porquê que eu falo para você não criar expectativas quanto a isso? Mas a denúncia vai demonstrar muita coisa aí. Vamos lá, dando continuidade aqui só para você entender, a repercussão se deu em vários jornais, não com a mesma convicção e eficiência quando é alguma cortina de fumaça que a esquerda quer espalhar, mas olha só a matéria da Revista Oeste. Bolsonaro se manifesta sobre o gabinete do ódio do Choquei. O ex-presidente Bolsonaro se manifestou em seu perfil do Twitter sobre o gabinete do ódio, do caso Choquei, na manhã dessa quarta-feira. Em sua afirmação, Bolsonaro mencionou provas robustas, contundentes, contra a chapa Lula
Alckmin. O ex-presidente fez referências aos apontamentos feitos em um documentário lançado na última segunda-feira. Trata-se de Choquei Lacrando Vidas, do empresário Daniel Penin. Pois é. Uma coisa é certa. Eu descobri que Daniel Penin é de Caldas Novas, da mesma cidade que eu sou. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo ontem, depois que eu fui pesquisar quem era o Daniel Penin, que eu nem conhecia, tá? E eu descobri que ele é de Caldas Novas. Coincidência, onde eu tô hoje, tá? Em Caldas Novas. Mas pode ter certeza que o Daniel Penin cutucou a onça com a vara curta. As denúncias que ele fez contra gente grande que ele mexeu foi algo, assim, forte. Foi forte. E pode ter certeza que pode ser que ele sofra retaliações pela denúncia feita. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o assunto. Pode Lula e Alckmin perder a chapa? Olha só, matéria do Metrópolis, que foi publicado em maio de 2022, próximo das eleições. TSE proíbe há 4 meses a contratação de influencers nas eleições de 2022. Então, a proibição era real, tá? Com uma resolução. E a proibição é um balde de água fria na estratégia usada por candidatos para atingir seguidores e influenciadores nas redes sociais. Essa resolução do TSE, segundo informações, tinha endereço próprio, à direita. Quem é escancaradamente aberto, mais forte nas redes sociais? A direita. Só que o que não contavam é que essa estrutura desse verdadeiro conglomerado de páginas e instituições que atingem aí milhões de brasileiros. Só para você ter noção, desde 2018 já se aplicava essa regra. Não é nova, mas a regra foi reforçada em 2022. Olha só essa matéria aqui que diz o seguinte: TSE. Contratação de influenciador digital torna inelegível por 8 anos. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a inelegibilidade por 8 anos de Miguel Correia da Silva Júnior, candidato ao Senado Federal por Minas Gerais nas eleições gerais de 2018, e da empresária Lídia Correia Alves Martins. O plenário da Corte entendeu que eles praticaram abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos para a criação de aplicativos de internet e a contratação de influenciadores digitais em benefício de campanha. Abre aspas. A conduta praticada viola valores soberanos do processo democrático, notadamente aqueles relativos à rigidez do pleito, à medida em que, por meio de fonte vedada de financiamento, traz como elemento adicional à campanha meios de inconteste eficácia e hábil a afastar a igualdade formal e material das chances entre os candidatos. Foi o que enfatizou, adivinha quem? Alexandre de Moraes. Então, segundo o Alexandre de Moraes, isso em 2018 ainda, na visão dele, quando você usa a força de influenciadores digitais na sua campanha, é lógico que você vai causar um conflito aí, né? Vai ficar com mais poderes do que os demais candidatos. E aí, olha só, como eu disse para vocês, a matéria do Pleno News: Lula agradeceu influenciadores por vitória nas urnas. O Lula não só declarou que fez o uso de influenciadores, como os agradeceu, declarando que a vitória se deve ao trabalho deles. Acho que prova mais robusta não é necessário. Em 8 de fevereiro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva serviu um café da manhã para influenciadores no Palácio do Planalto. Chamados de Influenciadores pela Democracia, o grupo era formado por dezenas de homens e mulheres que fizeram campanha para o petista nas redes sociais, principalmente no X, antigo Twitter. A grande questão aqui é que esses perfis eram intimamente ligados ao Lula. E aí a Mind8, que é essa que foi alvo da denúncia, ela fazia com que todos esses influenciadores recebessem salários dela. Então a Mind8 remunerava todos esses influenciadores. E aí todos esses influenciadores que fizeram uma campanha
para o Lula utilizaram seus CNPJs, que eram pagos pela Mind8. E aí, a Mind8, inclusive, já recebeu dinheiro público. Então, sabe, tem toda uma conotação, uma denúncia aí por detrás disso, porque o Lula sequer fez a campanha de doação estimativa. O que é a doação estimativa? Quanto custa uma publicidade? Eu, por exemplo, no meu canal aqui eu não faço publicidade. Mas quanto custa uma publicidade no site da Choquei? 500 mil reais. Perfeito. O Lula teria que ter declarado isso na campanha de que aquela instituição, aquela empresa fez uma publicidade para ele. E ele não declarou nada disso. Essa é a denúncia feita pelo Jair Messias Bolsonaro. E que torna a situação cada vez mais complicada. Por quê? Porque não é qualquer página. Dá uma olhada nisso aqui. Matéria do Pleno News também. 7 em cada 10 usuários de internet no Brasil seguem os perfis da Mind8. Ou seja, é muita, mas é muita relevância na internet. Com mais de 400 influenciadores em seu caching, a Mind8 consegue atrair milhões de usuários das redes sociais, chegando ao patamar onde 7 a cada 10 usuários brasileiros seguem ao menos um perfil agenciado pela marca. Os números impressionantes da empresa são compartilhados nas redes sociais a cada nova reportagem com a história da empresa, que gerencia contas de artistas famosos como Luísa Sonza, até perfis de fofoca de grande relevância como Choquei, uma das envolvidas na morte de uma jovem por causa de fake news. E a coisa se torna tão relevante que hoje o Twitter, só para você ter noção, ele criou um mecanismo que, na minha visão, é uma revolução, que é o sistema de checagem pelos próprios usuários. Então, quando alguém faz uma postagem, você pode ir lá e falar, olha, isso aqui que ele falou é mentira, tá aqui no site do TSE a contraprova. E aí vai ficar uma nota de rodapé falando que aquela checagem é mentira. Só para você ter noção, durante um ano, foram mais de 250 checagens negativas contra a Choquei, ou seja, mostrando que o que eles disseram era fake news. E aí, só para você ter noção, é quase uma por dia. Quase uma por dia. Esse é o perfil de apoio ao Lula. Se tornou a maior agência de fake news do Brasil. Tem um detalhe aqui. Ela não foi incluída dentro do inquérito das fake news do ministro Alexandre de Moraes até agora. Tá? Mesmo depois de várias denúncias, mesmo depois da perda da vida de uma moça. E aí, para encerrar o caso, eis que surge a CPI da Mind. Então, deputados, inclusive o Paulo Bilinski e o Gustavo Gaia, já estão colhendo assinaturas. Eles postaram o seguinte: já estamos colhendo assinaturas para protocolar uma CPI para investigar a milícia digital da esquerda e possíveis crimes eleitorais da chapa Alckmin-Lula. E aí o Paulo Bilinski escreveu o seguinte: são 257 assinaturas necessárias. Fale com seu parlamentar e peça o apoio. A grande questão é: tem críticas? Sim, muito críticas. Por exemplo, a Nathalie Neves escreveu, ela que é seguidora do Paulo Bilinski, uma internauta aí. Para ser igual a CPI do dia 8 de janeiro, achei que vocês já tinham aprendido que tudo vai terminar em pizza. E aí o Kiko Ferreira, gente, eu vou lendo os comentários aqui, eu nem sei o que fala, tá? O meu nobre deputado, criaram uma CPI para investigar a esquerda no país presidido e dominado pela esquerda? Qual a chance disso ter sucesso? São poucos os que não se venderam ainda. Flávio Dino no STF é prova disso. Então, mostra que a direita, ou seja, os seguidores do Paulo Bilinski, do Gustavo Gaia, dentre outros, estão desanimados. Estão desanimados com uma nova CPI. Mas, todavia, você pode até saber que a CPI do 8 de janeiro terminou em pizza. Ok, mas uma coisa é certa. Eu garanto que se você assistiu, lá foram feitas revelações sobre, por exemplo, o Silvinei Vasquez, sobre o Coronel Naime, que sem a CPI você não saberia. Então pode até terminar em pizza, mas na minha visão, ela deveria ser instaurada sim. Porque, no mínimo, é um direito do cidadão saber como esses perfis agem. Expor
para a população como eles atuam e, quiçá, a depender de conseguir uma prova muito robusta, talvez um freio, um breque nesse tipo de ação. É como a CPI do MST. Ela pode até não ter dado o resultado que você esperava, mas sem a CPI do MST, imagina quantas invasões de terra teriam acontecido no Brasil. Então, eu, do meu ponto de vista, acho que CPIs são sempre bem-vindas. É uma atividade lícita de fiscalização do legislativo sobre o executivo. E eu acho que tem que acontecer, sim. Coloque o seu ponto de vista aí, o que você acha sobre isso tudo. Você acha que a chapa Lula e Alckmin tem a possibilidade de cair? Você acredita na justiça brasileira e que o TSE agiria para suspender a chapa Lula-Alckmin? Eu acho muito improvável. Acho que teria que ser alguma coisa muito robusta. Tirar um presidente no meio do caminho, tirar uma chapa no meio do caminho, é uma ação muito drástica e eu acho que não aconteceria. Mas a denúncia foi feita dentro da normalidade. Se todas as regras fossem seguidas, o risco da chapa cair era iminente. Mas estamos falando do Brasil, né? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. E a gente volta com mais conteúdo às 4 horas da tarde para vocês. Grande abraço.